Cara, resumindo, no meio daquele patamar inteiro, aconteceu que vieram cortar a minha luz, porque eu não tinha pago as 3 contas, eu não tinha visto as 3 contas. E sabe o que é pior do que não ter pago? É não ter o dinheiro pra pagar. E aí eu coloquei isso na minha vida. Será que na maioria das vezes eu tenho pressa pra falar que eu encontrei a Jesus, que ele transformou a minha vida? Ou será que eu fico com vergonha do que as pessoas acham? Quantas vezes a gente faz a mesma coisa? Cara, eu vou ser muito feliz se eu tiver aquele emprego. Eu vou ser muito feliz se namorar com aquela pessoa. Eu vou ser muito feliz se eu tiver se. A principal razão da felicidade é Deus. Oi pessoal, tudo bem? Oi, gente! Estamos muito felizes por ter a sua companhia hoje aqui conosco, nesse início de trimestre, que vai ser muito incrível. É mesmo, uma nova temporada, um novo tema. O tema do nosso trimestre é discipulado. Um tema abençoado. É mesmo, que vai nos edificar muito. E se você é novo, você ainda não tá por dentro das coisas, o meu nome é Melissa. Meu nome é Felipe. E nós vamos acompanhar você e com vários outros adolescentes Sim. e convidados nesse trimestre que vai ser tão importante. Antes de começar, a gente tem alguns recados. Isso, uns recadinhos pra vocês já ficarem atentos. A nossa Semana Santa já está prestes a acontecer, então você não pode perder. Fique junto da sua igreja, preste atenção com o seu líder, porque vai ser incrível. E siga também as nossas redes sociais, o LBTeam, porque lá nós vamos estar postando sobre os temas da Semana Santa. E no dia da Semana Santa também vai acontecer o Impacto Esperança, é mesmo. Então esteja atento na sua igreja, vai buscando aí os seus diretores, tudo certinho pra você ficar ligado. Porque todos os adolescentes devem participar desse evento que vai ser incrível. E outra novidade, né? Um aviso importante. Um aviso importante, também, isso mesmo. Que é em junho vai abrir as inscrições para você garantir a sua lição, esse guia Isso bíblico mesmo. aqui para os adolescentes. E você também vai estar acompanhando aqui os episódios do Manatim e vai saber tudo que está acontecendo aqui, todos os temas, quando conversas. você fazer o seu planejamento, comprar a sua lição, você vai poder participar do Manacast junto você vai estar com a aqui, gente. né, no meio dessa conversa. Isso mesmo. E falando nisso, nós temos um convidado super especial. Muito No especial. nosso Manacast de hoje. Ele que trabalha com jovens há mais ou menos 4 anos e é líder de jovens aqui Sim. da AB. Com vocês, Pastor Dênio! Ai, sabe botar pressão. E aí, Felipe? E aí, tudo bem, pastor? Bora, Mel. Cara, tudo ótimo. Um privilégio estar com vocês, compartilhando esse tema tão bonito, tão especial verdade. da Bíblia através da lição da Escola Sabatina, né? É verdade. E nós queríamos começar aqui com uma Com a nova dinâmica dinâmica. muito especial. Como é o nome, Felipe? Conta pra mim. Conta pra mim, ó. Pra vocês que Você estão já conhece chegando. essa caixa, né? Essa caixa aqui que ela é muito especial. Aqui tem uma palavra e o pastor Dênio vai ter que tirar essa palavra e vai poder falar uma música, alguma experiência que testemunho. que ele passou com essa palavra. Então, Vamos lá. pastor Dênio, Dá uma sacudida aqui nesse negócio. pra Tira você. aí, pastor. Bora, mano. Vê que palavra. Tem que mostrar. Essa você fala pra gente. Cara, fidelidade. Fidelidade. É pra contar o quê? Uma música? O que essa, É uma música, essa um palavra te remete ao que? Algum testemunho. testemunho? Cara, isso aqui me remete a uma história bem bacana da minha vida, em que houve um episódio, eu vou resumir bastante, em que eu passei uma grande dificuldade financeira, porque eu tinha, tudo que eu tinha, eu utilizei no evangelismo. Não é exemplo para ninguém, não deveria fazer isso, mas no meio do afã de construir uma nova igreja e realizar o evangelismo, tudo que nós tínhamos eu coloquei naquilo lá. Contando com algumas promessas que aconteceriam. Cara, resumindo, no meio daquele patamar inteiro, aconteceu que vieram cortar a minha luz, porque eu não tinha pago as 3 contas, eu não tinha visto as 3 contas, e sabe o que é pior do que não ter pago? É não ter o dinheiro para pagar. E naquele exato momento, quando o cara estava na minha porta, um irmão me liga e fala, pastor, eu tô aqui, Deus me tocou no coração para transferir para o senhor R$400. Aí eu perguntei, mas esse dinheiro é o quê? Porque não é meu, não é meu. É dízimo, é uma oferta. Não, é pra você. Aí eu perguntei, mas pra mim por quê? Ele disse, pastor, o senhor fala, se eu não quiser, eu dou pra outra pessoa. E eu falei, cara, eu comecei a chorar, mas chorava porque eu tinha pedido a Deus, senhor, provai-me nisto. E o senhor, tá na hora do senhor provar.
eu consegui contornar a situação, paguei as contas, sobrou dinheiro para passar o resto do mês. E eu tenho vivido isso aqui todos os dias, todo mês, toda a minha vida. Ser fiel a Deus é algo muito bom, porque Ele sempre é fiel para conosco em todos os momentos, em qualquer circunstância. Essa cena marcou muito a minha vida, porque eu não vi aquilo que aconteceu, as contas chegarem, eu me entranhei tanto no evangelismo que tudo foi para aquilo lá. E hoje, graças a Deus, lá em casa tem sofá para sentar, tem um carro para andar. Deus não deixa faltar nada, porque se tem uma coisa que eu negocio é isso aqui: fidelidade para com Deus. Dízimos, ofertas, guarda o sábado, a sua palavra. E Ele também não negocia, não. Ele é sempre fiel para conosco em todo o tempo. Amém, é Falando, verdade. isso marcou a sua vida. E na lição, essa história marcou também muito a vida dessa mulher samaritana. É porque mesmo. vocês aí que estão de casa, nosso tema de hoje é uma testemunha em comum. Porque hoje a gente vai falar sobre a mulher samaritana. E através do testemunho dela, através da sua fidelidade, ela impactou muitas vidas. Você poderia falar um pouquinho sobre essa mulher samaritana, sobre essa história, pastor? Essa mulher é uma mulher que teve muitas desilusões na vida, como também nós temos. Ela apostou muito seu sonho em pessoas e por 5 vezes deu errado. E estava entrando na sexta de uma forma não tão bacana. E quantas vezes a gente faz a mesma coisa? Cara, eu vou ser muito feliz se eu tiver aquele emprego. Eu vou ser muito feliz se namorar com aquela pessoa. Eu vou ser muito feliz se eu tiver se. A principal razão da felicidade é Deus. Cristo. Essa mulher teve um encontro marcante com Jesus. E quando esse encontro aconteceu e marcou sua vida, brother, ela testemunhou isso de uma forma muito poderosa para todos ao seu redor. Porque o encontro com Jesus faz isso com a gente. É verdade. Para pegar um pouco do contexto, e eu gosto muito dessa lição, porque ela mostra que Jesus, ele não se preocupava com os preconceitos daquela época. Porque, como o Felipe falou, a mulher, ela era samaritana, então tinha 2 preconceitos aí. Primeiro, porque ela era mulher, então já tinha essa rixa aqui naquela época, um homem não podia falar com uma mulher e tal, assim. E segundo, porque ela era samaritana, e os judeus não podiam falar com os samaritanos. A lição fala que eles não podiam aceitar comida, nem nada desse tipo. Comércio, eles até liberavam, mas assim, uma relação amigável não existia, não poderia existir. E eu acho interessante porque na Bíblia diz que estava nos planos de Jesus que ele passasse por aquele lugar porque ele queria atingir aquela alma da mulher samaritana. Cara, esse preconceito é tão ferrenho, olha só. Poderiam negociar em casos extremos. Eles percorreram quase 120 quilômetros para chegar naquele lugar. Todo mundo com fome, aí Jesus, olha como Jesus tinha planejado tudo. Mandou todo mundo ir comprar comida. Cara, não precisa isso. Manda 2 e o resto fica ali. Vai todo mundo porque eu tenho algo especial a fazer aqui. Foram negociar comprando o alimento. E o que não podia acontecer jamais é pedir nada a um samaritano. E ele viu aquela mulher que estava tirando água do poço e pediu: ei, dá-me de beber, por favor. Jamais poderia acontecer. Tanto é que ela repreendeu ele. Ué, como é que você vem pedir algo a mim, tu sendo judeu e eu uma samaritana? Um preconceito era ferrenho, eram pessoas que tinham uma rixa muito grande. E Jesus veio quebrar preconceitos, quebrar também as dificuldades que aquela mulher vivia, as dores do coração, os traumas que já vivenciou, para resgatar aquela mulher, porque ele faz o mesmo conosco todos os dias. Amém. E Jesus, ele faz isso, né? A principal habilidade de Jesus é salvar e resgatar as pessoas, e principalmente aqueles que são marginalizados pela sociedade. Ela era mulher e ainda era samaritana. Então, Jesus, ele quebrou esses paradigmas, esses rótulos para salvar pessoas. E Jesus, ele quer salvar cada um de nós, né? E muitas vezes a gente... Na nossa realidade, a gente guarda alguns rótulos, alguns preconceitos que nos impedem de pregar realmente o evangelho. E Jesus, a lição, nos mostra que a gente tem que ir contra isso. A gente tem que quebrar esses rótulos, esses paradigmas que nos impedem de impedir o evangelho de alcançar outras pessoas. Cara, isso é triste, porque infelizmente isso acontece muito. Uhum. Preconceito religioso, preconceito com cor, preconceito com uma raça. Às vezes, adolescente, vou aprender o que com esse podcast, Manacast aqui. Cara, para de preconceito bobo. Aceita as pessoas, ame as pessoas, independente do que elas sejam, da sua cor, da sua idade, da sua faixa etária, da sua classe social, porque Deus nos ama independente do que nós somos e quer nos abençoar de uma forma que só Ele pode fazer. É verdade. Uma coisa que eu gosto de reparar muito nessa lição é que na maioria das vezes a gente vê muito o que Jesus fez ali com a mulher samaritana, mas a gente não foca muito
no que aconteceu depois que a mulher samaritana recebeu a Jesus. Isso eu achei interessante, porque quando Jesus ele se mostra pra ela dizendo que é o Messias, que ela aceita isso, ela larga tudo que ela tem, que no caso ali é o vaso de água dela, e ela vai pra vila em que ela morava pra falar aos outros o mestre que ela tinha conhecido, o Messias. E as pessoas foram ver realmente. E a gente percebe que as pessoas começaram a ver que Jesus era o Messias. Então, Jesus a transformou e ela começou a transformar a comunidade que ela estava em um curto período de tempo. E ela foi usada muito pelo Espírito Santo. Porque não sei se vocês pararam pra perceber, ela era mulher. Mulher não tinha naquela época, Uma tipo voz, assim, né? uma voz pra chegar pra todo mundo falar que encontrei o Messias. E essa mulher já tinha 5 maridos, então a reputação dela ali naquela sociedade Era tava baixíssima. abaixo, tava acabada. Ou seja, e ela foi tão usada pelo Espírito Santo que através desse testemunho dela, que poderia ser rejeitado, despertou no coração dessas pessoas um fogo, sabe? Do Espírito Santo mesmo pra conhecer Jesus. E se tu se sente em algum momento marginalizado, o que Jesus fez com ela? Revelou-se a ela como Messias. Ele não tinha feito isso para com os judeus, para com os pastores da época, mas fez para com ela. Com os discípulos até falou, não comentem isso com ninguém. Mas para com ela, vai lá, vai dizer, ela deixou o medo de lado. Ela não se preocupou com o que as pessoas poderiam dizer, porque a Bíblia diz que quando você bebe dessa fonte que é Cristo Jesus, você se torna uma fonte a jorrar. O recebedor passa agora a distribuir a bênção e a mesma coisa acontece conosco. Quem tem um encontro com Jesus perde o medo. Pastor, mas eu não sei como falar, eu não sei como agir. É Ele quem age através de nós, contando a nossa história, o que Ele faz por nós e através de nós. E como fruto disso aí, mano, ela conseguiu uma população inteira de uma cidade teve a alegria de se encontrar com Jesus porque ela teve o encontro e foi compartilhar essa bênção. É verdade. Eu tava lendo aqui na lição e tem um comentário bíblico adventista que ele diz assim: ela estava ansiosa para chegar à aldeia e contar sobre sua grande descoberta, e por isso não quis se atrasar com um cântaro pesado. Eu achei interessante essa parte, porque Ellen White diz, ela não quis se atrasar. Então ela tinha recebido a notícia do Messias, e ela estava tão feliz e queria testemunhar para as outras pessoas, que ela teve pressa a falar para as outras o Messias que ela tinha encontrado. E aí eu coloquei isso na minha vida. Será que na maioria das vezes eu tenho pressa para falar que eu encontrei a Jesus, que ele transformou a minha vida? Ou será que eu fico com vergonha do que as pessoas acham? Porque ela poderia falar, eu encontrei o Messias, vou continuar adorando ele daqui da minha casa, porque as pessoas não vão acreditar em mim, porque como o Felipe falou, ela já estava no 6º marido, a reputação dela era baixíssima, as pessoas não confiavam nela, mas não, ela ignorou todo o preconceito que as pessoas tinham com ela, porque ela tinha uma mensagem mais importante, e ela cedeu tudo para falar do amor de Deus. Eu achei incrível. Isso a gente tem que colocar em nossa vida hoje, né? A gente tem que ter pressa, né? Porque a gente tem uma mensagem muito importante hoje. Você, adolescente, tem uma mensagem muito importante para pregar para o mundo. Qual é essa mensagem? A volta de Jesus. E muitas vezes a gente se encontra estamos carregando tanto peso do mundo, sabe? Tantos medos, tantas inseguranças, desculpas, que a gente não prega essa mensagem que é tão poderosa que Jesus está voltando e de que ele pode transformar qualquer ser vivo. E isso não pode ser uma obrigação. Não deve ser uma obrigação. Porque se for obrigação, vira um fardo. E aquilo que é fardo nunca é legal. Nem para nós, quando falamos, e tão pouco para quem vai ouvir. Essa mulher, antes de conhecer Jesus, tentou por 5 vezes ser feliz. Casou por 5 vezes e deu ruim. Estava com 6ª pessoa e não era o marido dela ainda. Quando encontrou-se com ele, percebeu, poxa, o senhor é profeta. Isso lhe fez pensar, cara, no futuro, Deus conhece as nossas obras. Deus conhece as nossas ações. Mas ele não é um Deus fiscal para julgar, eu tô vendo aí, vou te castigar. Não, ele nos ama de tal maneira que se revela a nós, perdoando o nosso pecado e transformando nossa vida. Quando conheceu Jesus, a prioridade dela, que antes era buscar água, cara, isso para mim não tem mais tanto valor, porque eu encontrei a fonte de água viva, que é o próprio Cristo Jesus. Quem tem esse encontro real com Jesus, o namorado, as coisas deste mundo, tudo fica em segundo plano, porque quando encontramos Jesus de verdade, cara, isso emana de nós de tal forma, eu vou
apressadamente compartilhar isso, porque eu quero que mais pessoas conheçam o que eu tô vivendo agora, sentindo agora e tendo essa paz que vem do céu. É verdade. Ela cumpre uma frase que eu gosto muito que a Ellen White diz, que é todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como missionário. Isso é forte. E aí ela nasce no reino de Deus verdadeiramente como uma missionária e falou para as pessoas que ela podia o Messias que ela tinha Foi a conhecido. primeira missionária, né, do Evangelho de Cristo Jesus. Foi uma mulher que se prontificou. Não, eu vou cumprir essa missão. Vou sair aqui às pressas, porque eu tenho uma mensagem para pregar. Tem um povo para mostrar, ó, Jesus chegou. O nosso tão esperado Messias está aqui com a gente. Por que a gente vai perder tempo com essas coisas do mundo? Por que a gente não vai logo buscar a nossa salvação? E é a mesma coisa hoje, a gente tem que... Jesus está voltando. Eu tenho que levar as pessoas, eu tenho que levar para meus amigos na escola. Eu não posso deixar o medo, a vergonha me impedir. Eu tenho que mostrar aos meus amigos, ó, Jesus está voltando, ele quer te salvar, ele quer te resgatar. Eu tenho que usar a vida da mulher samaritana como exemplo para mim. Para quando o medo, o fardo ou o câncaro, né, como ela estava pesado, tentar me impedir, não, vou deixar ele de lado, porque eu tenho que me apressar para salvar vidas. É verdade. Cara, é muito massa isso aí, porque quando ela teve esse encontro com Jesus, levou as pessoas, aí eles puderam contemplar Jesus. Agora não é porque você falou mais, não. Agora nós podemos contemplar e perceber que isso é real também na nossa vida. Interessante, brother, nada, a palavra de Deus nunca volta vazia. Nada que você faz em prol do evangelho por amor a Cristo é vazio. Você não pode ver, quem sabe, não ver, quem sabe, o fruto de imediato. A sementinha, quando está plantada, cara, tu só vê a areia ali. Mas o fruto vai germinar, ela vai brotar. E o fruto vai ser grande para a glória de Deus e para a tua felicidade. Como fruto daquela sementinha plantada, dezenas, centenas, milhares de pessoas logo mais à frente conheceram a Jesus, se entregaram a ele, porque aquela mulher foi testemunhar. Ela não tinha muito o que dizer, quem sabe. Não entendia muito de profecia, não entendia muito Manacast, não tinha para ela. Cara, mas ela usou o que ela tinha. É e Deus verdade. usou aquilo para ser bênção na vida de muita gente. Algo simples, né, mas que frutificou. E Frutificou. muitas vezes a gente quer, não, eu tenho que fazer a melhor pregação, eu tenho que postar o melhor vídeo. Não, algo simples, apenas algumas palavras pode fazer, é uma sementinha que vai brotar no coração das pessoas, vai aproximar as pessoas para Cristo Jesus. Um simples Jesus te ama faz uma grande diferença que até mesmo uma pregação de 1 hora não pode fazer. É verdade. Por isso que Deus, ele coloca diferentes dons para todas as pessoas. Eu posso ter um dom, o Felipe pode ter outro, o pastor pode ter outro. As pessoas não são iguais, os nossos dons não são iguais. E é por isso que Jesus é tão singular e importante, pensa em cada detalhe, que ele usou pequenos dons em todas as pessoas para falar a mensagem dele. E nós devemos fazer isso também. Pegar os nossos dons e deixar à disposição de Deus e usar para glorificar Ele. É permitir ser usado, né? Isso. Até porque o dom é dele, é para a glória dele, mas a bênção é para você e para as pessoas ao teu redor. E o que você faz em prol do evangelho sempre multiplica. A gente não consegue mensurar, mas o céu vai abençoar e vai multiplicar isso de uma forma extraordinária. Foi assim com aquela mulher e tem sido assim com a nossa vida. É assim no Manacast. Cara, a gente tá vendo aqui um monte de câmeras. Quem é que tá assistindo do outro lado? A gente não sabe o alcance que isso aqui vai e quem vai alcançar. É Mas eu verdade. sei que Deus vai usar. E onde você está, Deus está contigo, tocando em teu coração, quer abençoar a tua vida e te fazer também uma fonte de água viva. Isso é extraordinário. Que Deus faz conosco e através de nós. É saber que Deus, ele tem um plano especial para cada um. De que nós não estamos soltos nesse mundo aqui. Ele olha para nós, ele tem uma missão. E uma pessoa sem missão, ela não faz tem sentido. propósito, Não né, tem mano? propósito, não faz sentido. E nós, como os cristãos, temos que ter em mente que nós temos uma missão. A gente não tá vagando nesse mundo à toa. A gente tem uma missão que vai levar para a eternidade. É verdade. O que move a pessoa é o propósito. Por que vocês estão aqui, né, nesse momento? Um propósito. Eu tenho um propósito de vida. Aquela mulher foi desiludida por muitas escolhas erradas. Mas o Senhor tinha um propósito. Eu vou ter um encontro com ela. Eu vou alcançá-la. Eu vou perdoá-la. Eu vou transformá-la e fazer dela uma fonte de água viva. Eu não sei quantas vezes tu errou na tua vida, quantas vezes tu decidiu errado, escolheu pessoas erradas, escolheu abrir teu coração para pessoas erradas, mas o Senhor quer transformar todo o nosso erro em um poderoso testemunho da graça, do perdão e do amor de Jesus. A história dessa mulher é a nossa história, revelada em poucos versículos, na verdade. Sim. Nem o nome dela é mencionado.
Porque mais importante do que o nosso nome é o nosso caráter. E o caráter dela foi transformado de tal forma que a história dela repercute até hoje para nós, em pleno século XXI. Os testemunhos dela, porque hoje a gente tá falando aqui do testemunho que ela gerou, né? Através da ação dela, através da decisão de seguir a Cristo, de pregar o evangelho, pessoas foram convertidas. E hoje a gente tá pregando aqui. A gente tá conversando aqui, né? Sobre a vida dela e como a vida dela impactou aquelas pessoas e tá nos impactando hoje, nos motivando a gente pregar o evangelho. Felipe, alguém acreditava naquela mulher? Não. Cara, será que essa mulher tem jeito? Alguém já olhou pra ti alguma vez, mas não tem jeito. Cara, eu já ouvi muito isso quando adolescente. Cara, o Dani não tem jeito, pelo amor... E eu sou filho de pastor. Cara, eu sofria demais. Quando souberam que eu era pastor, eu voltei em algumas igrejas da qual meu pai tinha sido. O Daniel agora é pastor. Eu me arrependo de algumas coisas que eu poderia ter feito melhor. Mas eu louvo a Deus, porque se teve jeito pra essa mulher, tem jeito pra Mel, pro Felipe, pra mim e pra você também. Porque é ele quem dá jeito, é ele que transforma, é por ele, para a glória dele, pelo poder dele, que a gente vai ser feliz. Tem jeito pro nosso casamento, tem jeito pra nossa solteirice, tem jeito na faculdade, mas tudo isso fazendo com Jesus. Quando ela entendeu isso, cara, a vida mudou. As prioridades mudaram. Até o relacionamento com as pessoas dela mudou de tal forma que muita gente conheceu esse Jesus maravilhoso que hoje nós conhecemos. E estamos aqui compartilhando contigo o que ele fez também através da nossa vida, que todos nós temos uma história. E ele conhece a nossa história e nos une com um propósito. É verdade. E falando em propósito, eu queria pedir para o Senhor fazer uma oração para a gente agir como a mulher samaritana, testemunhar a nossa fé para as outras pessoas e encontrar o propósito na nossa vida, que basicamente é falar do amor de Jesus. A gente não vive por acaso. A tua existência não acontece ao acaso. Eu falo para você que, ei, tu não foi fruto de um erro, um anticoncepcional que não deu certo. Deus idealizou a tua vida com um propósito. E qual é o propósito da minha vida? É viver pelo poder da palavra dele. Viva pelo poder da palavra, que tu vai ser saciado de toda a necessidade que você tem, e em nome de Jesus tu vai ser uma fonte de água viva a jorrar, como foi com aquela mulher. Amém. Vamos orar então? Fecha teus olhos, teu coração, vamos conversar com o nosso Pai. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque a nossa existência não acontece ao acaso. Obrigado porque o Senhor nos ama muito e para tudo para ter um encontro conosco. E nesta live agora, podemos sentir a tua presença ao nosso lado, perdoando, restaurando, transformando a nossa vida, nos fazendo felizes e abençoados aqui na terra, para compartilharmos essa felicidade, essa bênção com todos ao nosso redor. Toma essa pessoa agora em tuas mãos, abençoa a sua casa, a sua família, restaura o que precisa ser restaurado, Senhor. Mas que o teu propósito se cumpra em nossa vida, que queremos entregar a nossa vida em tuas mãos. Amém. Nos abençoa nessa hora e nos faz viver o teu ideal aqui na terra, porque muito em breve estaremos contigo na nova terra. É a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, viu, pastor, pela sua presença aqui. Muito obrigado pelo seu conhecimento. É verdade. Foi muito edificante, não foi, Mel? E muito obrigada a você também que tem nos assistido em casa. Acompanhe todos esses episódios dessa temporada, que vai ser tão importante para cada um de nós. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Qual é mesmo, Felipe? O L Betinho. O L Betinho. Pastor Dênio, o senhor tem Instagram também? Tem. Quiser divulgar? @PRDênio. Tem umas 15 pessoas que me seguem lá. Tu vai ser o 16º, beleza? Segue o pastor também. É isso, gente. Encontramos você no próximo episódio. Um Tchau, beijo pessoal. E tchau!